Ave spes Maria, ave nihil, ave pia, ave plena gratia. Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo. Jesus e a mulher adúltera. Pessoal, tá muito quente aqui. Peço desculpa pela minha aparência. Eu sempre dou olheira quando tá quente, mas esse assunto não é importante, né? Então, o assunto que nós vamos tratar hoje, né, tá no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 1, né? Na verdade, do versículo 1 até o 11. Eu não vou ler, porque por vídeo ficaria demasiado longo, extenso, né? Então você pode depois ler aí na sua casa, né? Em paz, na presença de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 a 11. Que é essa passagem, né? De Jesus e essa mulher adúltera. E lembrando que, como é que eu posso dizer? Só dos 4 evangelhos sinóticos, essa passagem está só no Evangelho de João, né? Mas é uma passagem tão linda e muito poderosa, né? E a mensagem fundamental dessa passagem é o seguinte: Jesus acolhe o pecador, não importando o seu pecado, acolhe e o convida à conversão, claro, né? Não se pode esquecer disso, do desfecho de tudo, né? Jesus convida à conversão. Bom, o caso é o seguinte, a história, né? Jesus tinha saído, foi orar no monte, tudo. Estou fazendo um resumo, depois você pode ler na íntegra. Jesus foi orar no monte, tudo. E ainda de madrugada ele voltou e foi para o templo. Isso era madrugada ainda. E lá chegou algumas pessoas, né? Eu viajo, né, nessas passagens. Estou imaginando aqui, galera, aquele movimentozinho no templo na madrugada, né? Isso para mim seria maravilhoso, estar no templo de madrugada. Quem dera a igreja tivesse movimento aqui de madrugada. Bom, então Jesus chegou no templo de madrugada e estava lá o pessoal, a galera, né, que parou para ouvir ele. E os escribas e os fariseus, para testar Jesus, né, eu vou explicar o porquê que era um teste, para testar Jesus, aproveitaram que tinham pego em flagrante uma mulher que estava adulterando. Então eles pegaram ela em flagrante. Isso era um crime, era um caso jurídico. E eles foram pegar aquela mulher e falaram: vamos testar Jesus, vamos aproveitar, né? Tipo, deve falar, agora nós estamos com a faca e o queijo na mão. Chegaram e colocaram aquela mulher no meio de todo mundo, né, que estava ali, e falaram: mestre, segundo a lei de Moisés, né, nós precisamos apedrejar essa mulher, porque ela foi pega em flagrante adultério. E Moisés, na lei, manda que se apedreje tais mulheres até a morte. Não só as mulheres, como também os homens, né? E o Senhor, o que diz, né? Quer dizer, Moisés falou isso, mas o Senhor, o que diz? Se Jesus respondesse: não, claro, se Moisés falou, né, que se apedreje ela até a morte. Então, ali o que ia acontecer? Algumas pessoas iriam perceber que Jesus não seria aquela pessoa tão bondosa como ele demonstrava. Se Jesus falasse: não, não, imagina, Moisés falou, mas vamos apedrejar, não, a outras pessoas, né, alguma parte da multidão ia dizer: peraí, ele não está respeitando a lei. Entenderam o dilema que tentaram colocar o Senhor? Porque não se pode colocar Deus na parede. Aqui fica a nossa primeira lição. Não dá para colocar Deus na parede, né? A criatura não coloca o Criador na parede. E ali, Jesus, qualquer outra pessoa talvez entraria em pânico, né, diante daquele dilema. Jesus não, Jesus começa a escrever com o dedo na terra. E uma das explicações de que Jesus estava escrevendo na terra é porque a lei de Moisés vai dizer que Deus escreveu as tábuas da lei com o dedo, né? Então, não se sabe se é isso, né? Mas faz muito sentido dizer que Jesus, inclinado na areia, escrevia, porque ali ele ia soltar a lei do amor. E era o dedo de Deus escrevendo agora na areia. E a areia faz parte de todo mundo, né? Na terra, né? Ou seja,
Diferente das pedras, das tábuas da lei que seria para um povo, escrevendo na terra faz parte de todos nós, né? O dedo de Deus escreve na terra uma nova lei, levando em consideração o quê? O amor. Né? E ali Jesus ficou em silêncio escrevendo, e eles começaram a insistir em Jesus. Né? E Jesus, percebendo que eles estavam insistindo, Jesus levanta o rosto e diz: aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. E volta para baixo e continua, passando o dedo na areia e escrevendo alguma coisa. Então, aquele gatilho, né? Aquele tiro que Deus dá, né? Que o Senhor dá, Jesus dá. Né? No Apocalipse vai dizer que a boca de Jesus saía da boca de Jesus como que uma faca, uma espada de 2 gumes, né? Que corta, né, até a alma. Que é uma simbologia, ali nesse momento se faz presente, né? Jogou para a consciência de todo mundo, e todo mundo jogou as pedras no chão e saiu, ficando só aquela mulher ali. E Jesus então levanta e fala: mulher, onde estão os que te condenam? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém. E ele diz: nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Esse é o grande sentido. Meus irmãos, agora eu quero fazer uma meditação. Vamos meditar junto. Quantas vezes, né, que vem na sua mente aí, quantas vezes você fez parte daqueles escribas e fariseus, né, que trouxe ali alguém, um pecador, para que fosse julgado, né, que levou esse pecador diante de Jesus? Quantas vezes você estava no papel de escriba ou de fariseu? Ou quantas vezes você também estava no papel de Jesus? Né? Vamos fazer essa proporção aí. É sobre isso que eu quero chamar a atenção. Mais uma vez, batendo na tecla do amor. Né? A lei de Moisés, Jesus, aqui nota-se nitidamente, né, um confronto entre a lei de Moisés pura e seca e entre Jesus, amoroso. Não adianta tentar negar isso, é um confronto. Eles dizem: a lei manda apedrejar, mas e o Senhor? O que o Senhor diz? Entende? Existe um confronto notório entre a lei e Jesus. Agora, a lei é inválida? Jesus invalidou a lei? Não, Jesus queria levar ela à perfeição, ou seja, a perfeição, uma lei levada à perfeição é o amor. Né? Portanto, disse que a lei antiga, né, se torna perfeita com Jesus, porque Jesus é amor. Então você pega ali essa parte que eles apresentaram para Jesus, estava em Levítico, Deuteronômio, né? Para quem quiser ler depois, está Levítico, capítulo 20, versículo 10, que é um versículo só, e Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, que é onde vai falar de apedrejar até a morte os adúlteros. Né, as pessoas pegam em adultério. Mas Jesus ama aquela mulher. Né? E eu tenho certeza que aquele ato de amor do Senhor transformou a vida daquela mulher para sempre. E a alma dela não se perdeu, mas ao contrário, foi levada à perfeição. Amados irmãos, nós possamos entender a mensagem do Senhor, porque o Evangelho, quando você abre, hoje mesmo, né, quando eu estava vindo do trabalho, eu encontrei uma irmã, né, e eu falei com ela sobre isso, sobre... Né, a gente tentar, que é necessário a gente tentar cada vez mais entrar na mente de Jesus, né? Até porque ele nos permite isso através do Evangelho, está ali, basta a gente ler, né? Então, é necessário a gente também, muitas vezes, não ser como os escribas e fariseus e querendo, né, através da lei seca, dizendo: esse aqui errou, tudo bem, errou, aquela mulher errou, alguém falou que ela não errou? Jesus disse que ela não errou? Não! Jesus disse: vai em paz, eu não te condeno, mas não peques mais. Quer dizer, aquilo era um erro, sim. Era um pecado, sim. Mas o que é a diferença? Porque às vezes as pessoas dizem: está sendo conivente com os erros. Talvez as pessoas podem pensar isso, né? Está sendo conivente com os erros, então, dos irmãos? Não. Mas a atitude. Aqui nós vemos uma mulher que de fato pecou, mas comportamentos tão diferentes de escribas e fariseus que queriam apedrejar. E de Jesus que acolhe e convida à conversão. Entende, meus irmãos? Então, a verdade é que não é mais a questão do pecado, mas é como nós reagimos. Aqui está o pecado, a mulher.
né, que cometeu o pecado. Aqui os escribas e aqui Jesus. O nosso ponto principal de mensagem, de partilha, né, nesse vídeo, no Evangelho até, né, na nossa vida cristã, é quem nós decidimos ser, se somos escribas e fariseus ou se somos Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, essa mensagem, não quero que se estenda muito, né? Eu nem ia gravar um vídeo hoje, mas Jesus ficou ali pedindo, cutucando. Eu falei, vou gravar porque o evangelho precisa ser anunciado, né? E se tem um canal no YouTube para anunciar, que seja bom. Nas esquinas, né? Também ali, mas aqui também no canal. Que nós possamos, então, trazer no coração essa mensagem de Jesus, né? Jesus disse... Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, e todo mundo foi embora, porque todo mundo tem pecado. Portanto, antes de nós nos colocarmos no lugar de escribas e fariseus, não podemos nos esquecer nunca que nós temos pecado. E lembre-se, as pessoas às vezes costumam dizer, não, mas os pecados que eu tenho são pecadinhos, né? Fulano cometeu um pecadão. Isso fez algum sentido para Jesus? Jesus fez alguma distinção? Abençoada moto. Desculpa. Jesus fez alguma distinção entre um pecadinho e um pecadão? Não, ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Com certeza, aqueles escribas e fariseus não eram adúlteros. Eles poderiam ser hipócritas, isso, aquilo, mas adúlteros não eram. Porque, de fato, eles tinham um amor louco, sim, pela lei. Pela lei. Então eles não eram adúlteros, mas eram hipócritas. Tinham outros pecados, talvez muito mais graves do que o adultério naquela época. E assim nós, meus irmãos. Muitas vezes nós, que tentamos ser escribas e temos temos pecado muito maior do que as pessoas que não buscam oração, que não vão na igreja, ou que isso, ou aquilo. Sim, eu estou falando isso de coração. Eu vejo tanta gente virtuosa que não busca a fé. E que deveria buscar, gente, isso na igreja seria um furacão, né? Isso seria fogo do céu, mas não busca. Mas a gente vê virtude que muitas vezes nós que estamos na igreja não temos. Amar, que nós possamos ser como Jesus, reagir sempre diante dos pecadores, como Jesus reagiu diante dessa mulher, e não ser como escriba e fariseu. Porque senão a gente vai acabar ouvindo da boca de Jesus a mesma coisa. Você também tem pecado, o que você está acusando aí? Aí você vai o quê? Jogar a sua pedra no chão e sair envergonhado. Amém? Mensagem de hoje, então, acho que foi linda, né? Bem simples, rápida e linda. Fiquem com Deus, medite no que eu estou falando. Leia na Bíblia as passagens, vou repetir aqui para você, para ficar mais fácil. Está no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Essa é a história que eu contei. Né? E a lei na qual os escribas e fariseus estavam embasados está em Levítico, capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio 22, 22. Procurei. Fica com Deus.